Santo e poderoso é o Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, pela confiança de nos concedermos este altar, esta tribuna, porque a gente vive em um tempo em que os altares do Senhor, que deveriam ser conservados e santos, estão quebrados, sem reverência. Mas eu quero crer que ainda há altares onde a presença é verdadeira. Como diz o profeta Elias, ele orar, ele diz: Senhor, eu agora estou sozinho. E o anjo visita e diz: não, Elias, tu não estás só. Ainda tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Tem algum dos 7.000 aqui nesta noite? Só quem é dos 7.000 que não se curvou, adora, glorifica. Dá lugar para o Espírito, dá lugar para Deus. Seja nesta noite um recipiente da presença do Senhor. Aleluias. Isaías capítulo 53, o versículo 4 e 5, a parte A de cada um deles. Amém? Fiquemos de pé em reverência ao Senhor. Aleluias. Toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Isaías 53, versículos 4 e 5. Diz assim o texto: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Parte A do versículo 50, do versículo 5. Glória a Deus. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Quem crê nesta noite que você foi sarado? Só quem crê glorifica. Nós vamos contrastar o livro de Isaías com Lucas 4, versículo 17 e 18. Diz assim o versículo 17 de Lucas, apenas leio, acompanhe. Então deram-lhe o livro do profeta Isaías, e abrindo leu o livro e leu aonde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos. Amém? Tome o vosso assento nesta noite, glorificando e exaltando a Deus. O profeta Isaías, determinado assim como profeta messiânico, porque o seu compêndio é o que mais relata, fala de maneira profunda e abrangente da revelação da graça do Evangelho, daquele que viria como mediador entre os homens, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías foi aquele que, em toda a sua trajetória, ele sempre trouxe uma palavra de despertamento, porque havia uma promessa e ela foi feita ainda no Éden. Mas Isaías foi levantado para trazer esse imposto e dizer: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Isaías não veio falar apenas do projeto daquele que viria, ele falou da sua morte e ressurreição, falou também da sua vinda, em que ele veio buscar uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Só quem já foi lavado aqui tem liberdade para adorar. Só quem já foi lavado, só quem tem vida de fato transformada, pode adorar nesta noite, pode exaltar, glorificar, porque ele não busca quantidade, ele busca verdadeiros adoradores. Tem algum adorador aqui? Se tem, adora, glorifica, dá o teu melhor nesta noite. Havia uma promessa que ele viria libertar o seu povo dos seus pecados. Quando o anjo aparece a Maria e diz: olha, tu vai gerar um filho,
se preocupa, a sombra do onipotente virá sobre ti. Porque aquela mulher questionou: como? Eu não tenho relacionamento, eu não tenho homem, não sou casado. E antes não temas, a sombra do Todo-Poderoso repousará sobre ti, e tu darás luz a um filho, e o nome dele será chamado Jesus de Nazaré, e ele perdoará os pecados do seu povo. Ele veio para nos livrar da maldição da lei, daquilo que seria algo que o homem jamais poderia cumprir, mas ele veio, cumpriu por mim e por você. Por isso Isaías diz: porque ele tomou sobre si as nossas dores, foi transpassado, humilhado, destruído por causa dos nossos pecados. Aquilo que nos traz alegria, o castigo estava sobre ele, para que você aqui nesta noite pudesse abrir a tua boca e glorificar e dizer comigo: Hosana, Hosana, ora vem Senhor. A promessa se cumpriu. E Lucas, o doutor amado, ele foi a testemunha ocular daquilo que aquele que viria estava fazendo. Os relatos na vida de Paulo. Ele veio para curar os enfermos, libertar os cativos, tirá-los da prisão. Todo mundo perseguia o mestre. Aí ele entra na sinagoga, ele entra no santuário e diz: alguém dá para ele um livro de quem? De que igreja? Do profeta Isaías. E abrindo-o, ele lê sobre ele mesmo: porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem tem esse Espírito aí nesta noite? Ele me ungiu. A Bíblia diz que ele é ungido absoluto de Deus. Oxalá nós tivéssemos a unção que Jesus teve, ou pelo menos um pouquinho da metade. Eu te garanto que se você e eu tivéssemos vida completa com Deus, poderíamos dizer: ei, levanta e anda, ei, toma o teu leito e vai para casa, ei. Por quê? Porque tudo é possível para o que crê. Tudo é possível aonde está a presença de Deus. O Espírito dele está sobre mim, me ungiu, me capacitou para evangelizar quem? Os pobres, curar os enfermos, pôr em liberdade os cativos e os oprimidos, e abrir os olhos dos cegos. Quem tem esse Espírito aqui nesta noite? Se você tem ele, adora. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. É ele quem leva a adoração para Deus, porque Deus não é carne, Deus é Espírito. Abre a tua boca nesta noite. Ele veio fazer maravilhas. Alguém diz: olha, João, olha, ide a João e dizei a ele: os cegos veem, os mortos são ressuscitados, os paralíticos andam. O que é isso? É a presença. Foi aquele que foi enviado para nos livrar do cativeiro de Rabecábia, pôr em liberdade aqueles que estão presos. Nós entendemos que João 8,32 diz: conhecereis e a verdade nos libertará. O conceito de liberdade é relativo no nosso tempo. O que é isso, pastor? Porque eu entendo que liberdade nos dá quando nós não temos o conhecimento de algo e passamos a ter. Aí nós temos a certeza e a convicção para tomar decisões, para assumir uma postura. É assim que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus se aproxima e João estava onde? Batizando. E quando ele chega, alguém diz: olha, não, Senhor, eu é que preciso ser batizado. Ele disse: não, João, é preciso que toda a justiça a meu respeito se cumpra. O que é isso, pastor? Tudo que foi dito, referido a ele, precisava se cumprir na vida dele. Por quê, pastor? Porque é a palavra de Deus.
E a palavra de Deus, ela não cai por terra, não volta vazia. É por isso que Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. O que é isso, pastor? É que se eu e você estiver enquadrado nesta palavra, não tem inferno para nós. Por que, pastor? Porque Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quem está em Cristo aqui nesta noite está em Cristo, então adora, porque você está livre, livre, livre para adorar o Senhor. Ele nos proporcionou liberdade, a alegria de caminhar para o céu, a alegria de entrar nos seus atos quando dobramos o nosso joelho pela oração. Eu aprendi na minha caminhada que a vida com Deus, ela não é momento. Aí hoje é dia de culto, eu vou para a igreja. A vida com Deus, ela é constante. Ela é no trabalho, é na faculdade, é na pia lavando louça, lavando roupa, é em casa, é em qualquer lugar. Você precisa estar conectado com Deus, pelo Espírito Santo. Se não houver esta concepção ou conscientização, nós nunca teremos Deus de fato. Seremos alguém que tem um relacionamento, como diz hoje, o fica. Hoje as pessoas não querem mais relacionamento sério. Vamos sair hoje, amanhã nós conversamos depois, aquilo acaba, já vai para outro relacionamento. Que é isso? São momentos, são vidas vividas de amor. Deus não quer momento, Deus quer uma vida constante. Quem quer vida com Deus constante nesta noite, então adora, porque você foi liberto para adorar. Ele na sua morte quebrou as algemas, o cativeiro. Ele na sua morte nos deu liberdade para dizer: papai, ora, vem Senhor. Estamos livres. Fomos libertados pela cruz do Calvário. Estamos livres da condenação, do juízo e da morte. Mas isso é algo que se dá de maneira constante. A vida de liberdade com Deus, ela está baseada na obediência. Por isso Paulo diz: olha, não entristeçais. Quem? Que está em vós. Por quê, pastor? Porque é esse Espírito que nos conecta com Deus. Olha, esse Espírito que nos faz entrar na intimidade do Senhor. É esse Espírito que nos faz botar a cara no pó. E ainda que não tenhamos palavra, você molha Ele com as suas lágrimas. Mas antes que ela caia, o Senhor, pelo seu anjo, leva a sua presença e realiza, estabelece o desejo do seu coração. Só quem crê nesta noite pode adorar. Se você está livre, pode exaltar. Se você está liberto, adore a Ele nesta noite. Aleluia. Estamos livres. Moisés, quando foi levantado pelo Senhor, disse: olha, Moisés, vai aonde? A Faraó, e diga a ele que liberte o meu povo. Eu não quero entrar no contexto, mas a Bíblia diz que chegou o tempo em que Deus exerceu a justiça, e pela sua mão forte Ele abriu os portões do alto e poderoso Egito. Mas não existe nada poderoso. Só quem é poderoso é aquele que criou o céu, que criou a terra e criou você para ser um adorador. Tem adorador aqui nesta noite, então adora e glorifica a Deus. Chegou o tempo, o Senhor abriu os portões. O êxodo quer dizer libertação, redenção, saída. E a Bíblia diz que todo Israel estava lá. Havia 12 tribos. Durante todo o tempo de quase 400 anos preso, Israel, uma nação que entrou com uma família de 70 membros, saiu uma geração de 2 milhões e 513 mil hebreus. Olha a grandeza desse Deus. Ele não deixou que ninguém morresse. O Egito foi como um ventre materno, aonde ali se multiplicou a vida. E chegou o tempo,
Faraó disse: pois Moisés, pega o teu povo e vai embora. Aí a Bíblia diz que cada líder da tribo pegava uma parte do altar que estava naquela cidade. Cada pedra, cada parte formava um altar de adoração. E cada tribo tinha uma parte de si. Levaram, foram embora para a promessa, saindo do cativeiro para a libertação. Do cativeiro para a liberdade, da opressão, do sofrimento para a alegria. Por quê, pastor? Porque quem está com Deus tem paz, tem alegria. Ainda que a luta chegue, o problema se levante, mas aquele que está contigo, que está comigo, ele é maior, ele é maior, ele é maior. Só quem acredita adora, porque ele é que nos vai vencer. Como foi dito nesta noite, é o Espírito de Deus que nos conduz ao caminho, à verdade. É ele que nos conduz à presença. Israel saiu do cativeiro para ir a uma terra que manava. Manava o que, igreja? Leite e mel. Mas para poder ir para lá, o Senhor gerou libertação. Os muros foram quebrados. Isso fala de prisão física. Hoje estamos tratando de prisões espirituais, que elas são geradas toda vez que nós desobedecemos. Toda vez que eu ando fora do caminho, eu estou gerando uma prisão. Toda vez que eu ando fora do propósito, eu estou gerando uma prisão. Por quê, pastor? Porque aquilo que nós fazemos aqui no físico, ele vai ao céu e volta como retorno. Por quê, pastor? Paulo diz que aquele que o homem planta, isso ele colhe. Se você planta obediência, você vai colher justiça, socorro, livramento, providência de Deus. É pelo Espírito. A igreja de hoje não pode abrir mão de andar cheia da presença, porque a presença gerada pelo Espírito que vai nos ensinar a passar pelos dias de dificuldade. Libertação. Quando Jesus é levado ao madeiro, lá ele diz: Pai, tudo está o quê? Consumado. Ele disse: olha, aquele acolá só vai continuar preso se não olhar para mim. Que é isso, pastor? Jesus é libertação. Só vai continuar morto se não olhar para mim. Por quê, pastor? Porque Jesus é vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a verdade, eu sou a vida. Enquanto eu estou longe de Deus, eu estou longe da verdade, eu estou longe do caminho, eu estou longe da vida, eu estou aprisionado. Há uma presença aqui, quem pode adorar? Há uma presença real aqui, quem pode adorar? Dá lugar para ele, dá lugar para ele. Ele vai te encher aí mesmo, ele vai te renovar aí mesmo. Dá lugar para ele. Abre a tua boca, desembarca o teu vaso, clamas a ele que ele te enche nesta noite. Libertação. Fomos libertados pela oferta, mas muitas vezes nós nos prendemos pela desobediência, pela nossa própria vontade. Jesus está dizendo: filhinho, o caminho é esse. Eu digo: não, Senhor, depois eu vou. Deixa eu ir que logo fazer uma coisa. Aí quando você volta, já volta preso. Por quê, pastor? Porque deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a sua. Por isso Jesus diz: olha, buscar primeiro em quê? O quê? E a sua justiça. Quando nós obedecemos, ele age em nosso favor. Ele nos abençoa, pastor Ayumi. Ele nos abre as portas, ainda que ela esteja fechada. Não tem esse negócio de dizer que ele vai fazer um não. Ele vai lá e abre, porque a porta não é maior do que ele, o mal não é maior do que ele. Todas as coisas estão sujeitas à sua santa e poderosa palavra.
passar sobre as águas. Ei, Ele é o dono da natureza, Ele é quem manda no mar, Ele é quem manda no céu, Ele é quem manda na terra. Se o mar não se abrir, Ele vai lá e abre pelo poder da sua palavra. Foi assim quando Moisés estava no Egito. Moisés, o que tu tem na mão, Moisés? Senão eu tenho um cajado. O que é isso? Autoridade. Autoridade. Moisés, diga o povo que marche e toca nas águas. Quem você acha que abriu as águas? Foi o cajado? Foi não? Foi a obediência. E Deus agiu em favor daquele que obedece. O milagre acontece, o mar se abre, a porta se abre, porque Ele é maior. Aleluia. Oh, glória. Libertação. Eu estava esses dias no Maranhão e lá fizeram um culto ao ar livre, tipo uma cruzada. Eu fui convidado para pregar só no culto interno, mas me levaram. Disse, pastor, pregue. Eu digo, Jesus. Começamos a ministrar e eu comecei a falar do pecado da homossexualidade, do lesbianismo. E de repente eu olhei de longe, lá tinha um carro da polícia parado. Eu digo, aí o Senhor disse, não tenha medo. Não tema os homens, temas a mim. E no meio daquela mensagem lá veio um soldado, subiu no alto da estreça, pegou o meu braço e me tirou lá de cima. De repente, quando eu desço com ele, chega aquela multidão, o que é isso? Não pode pregar isso não. Aí lá veio um sargento que estava com ele. O que é isso aí? Esse moço está confrontando, está ofendendo as pessoas. Ele disse o quê? Diz que é pecado pois não está mentindo não. Solte o rapaz, deixa ele fazer a obra, deixa ele fazer a vontade. Vidas rendidas pelo Senhor. O que é isso? A autoridade, aonde a presença está, o sobrenatural acontece. A igreja não pode abrir mão de pregar a verdade, seja aqui dentro, seja lá fora, em especial aqui, para que nós não sejamos como cegos, guiados por outros e caiamos no mesmo buraco. Aqui não tem ninguém melhor do que o outro. Tem alguém que tem mais responsabilidade. Nós estamos livres, fomos libertos, mas essa liberdade, ela tem que permanecer ativa. É como o microfone que agora deu problema num momento, deu no outro e foi trocado o quê? A pílula. Se nós não tivermos uma conexão constante, nós seremos influenciados pela esta geração. Mas nós fomos chamados para sermos influenciadores, porque nós estamos livres. Só quem está livre aqui pode adorar. Só quem está livre pode adorar. Não cale a sua boca, ande na presença. Se você tem dificuldade em alguma coisa, bota teu joelho no chão, consagra a tua vida, te apresenta a Deus como oferta e diga, Senhor, me liberta, me transforma, Senhor. Sabe o que falta muitas vezes em nós? É um sentimento, um desejo real e verdadeiro de ser livre. Nós estamos muito enraizados em um contexto bíblico que diz: Deus é, mas esquece de ler o resto do texto. Deus é amor, é verdade, talvez muito mais do que isso. Mas o amor que liberta, que salva, também condena para exercer justiça. Nós já fomos libertados pela oferta do Calvário. Pai, tudo está consumado. Os homens agora vão encontrar liberdade quando olharem para o Calvário. Moisés no deserto, quando o povo desobedecendo a Deus, confrontando o profeta, Deus mandou a praga das serpentes. E todo desobediente foi mordido. Uns morriam, outros não. Os que escapavam diziam: Moisés, intercede por nós a Deus, porque nós pecamos contra o Senhor. Há uma presença poderosa aqui. Só quem pode adorar esta noite, abre a tua boca, libera-te para Deus, deixa Ele te encher. O povo vai para Moisés e Moisés intercede por nós, porque temos pecado contra quem?
Deus. Moisés fez uma arte de bronze, o mesmo formato da serpente, botou no meio do arraial. Quem tocasse nela seria curado. Mas não é o toque que curava. Primeiro a ação nascia aqui dentro. Olha, arrepende. Se não houver arrependimento, também não tem perdão. Se não tem perdão, não tem mudança. Por quê, pastor? Porque Deus não pode invadir a minha privacidade. Deus me deu livre, o livre. Mas muitos de nós usamos isso para viver em rebeldia. Não recebemos muitas vezes a palavra. Questionamos muitas vezes nossos líderes. Por quê, pastor? Porque nós estamos acostumados a andar como nós queremos, pastor. Eu não gosto da minha pastora porque ela é muito radical, assim, desse jeito. Sabe por quê? Talvez ela nem seja radical, ela apenas use a palavra. Aleluia! Sabe por quê que nós não aceitamos? Porque nós somos uma geração de rebeldes. Pastor, você não está lhe ofendendo não, que está dizendo isso é a palavra. Porque quem é obediente se alegra quando Deus fala, amor. Quem tem ao Senhor se alegra quando ouve a voz dele. Mas quem é rebelde, ele tem nojo, ele cria ressentimento. Por quê? Porque nunca nem nasceu da água, nem nasceu do Espírito para ser libertado, para ser alguém livre. Tem alguém livre aqui nesta noite? Tem alguém livre? Então adora, glorifica, exalte a ele nesta noite. Libertação. Fomos chamados para ser livres. A liberdade foi nos dada no Calvário. Por isso a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? O pastor Ayub. Era. A bispa. Era sobre ela que estava o castigo? Não. Era sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era sobre ele. Nós o reputamos, rejeitamos. Por quê, pastor? Porque nós queremos viver a nossa vida medíocre de pecado, de miséria, viver a nossa própria vontade. Pode viver a sua vida como você quiser. Só te digo uma coisa: lá no céu não tem lugar para você, porque lá no céu só entra quem está livre para adorar em espírito e em verdade. Quem está livre aqui para adorar, só quem está livre adora, glorifica, porque o céu é para os verdadeiros adoradores. Tem algum aqui nesta noite? Fomos livres. O sacrifício nos libertou. O sacrifício nos aproximou de Deus. Marcos 17 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e fazer o quê? Salvar o que se havia perdido. E todos nós estávamos perdidos no pecado. Isaías diz que nós, como folhas secas lançadas de um lado para o outro pelo vento, como ovelhas sem pastores. Mas Ele nos deu um pastor fiel, um pastor verdadeiro, como diz o salmista Davi: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por você, morreu por você, sacrificou por você e ressuscitou ao terceiro dia, para que da mesma forma você que morra hoje vá para o seio de Abraão, mas seja ressuscitado no tempo da promessa do Senhor. Já fomos libertados, mas precisamos viver em liberdade. Glória a Deus. E quando não houver verdade em nós, desejo de sermos livres, seremos sempre prisioneiros de nós mesmos. Oh, glória. Quando a Bíblia diz que Jesus entra no templo e dão a ele o livro do profeta Isaías, e ele diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre. Olha a necessidade da obra do Espírito na vida dele. Para quê, pastor? Porque era o Espírito que operava em sobrenatural. Olha a necessidade do Espírito em nós. Por quê, pastor? Porque o Espírito, quando nós tropeçamos, ele diz: olha, volta para o primeiro. Quando nós erramos, ele diz: olha, volta para quem? O primeiro amor. Lembra de onde tu
Isso só é possível se o Espírito estiver em nós. Aleluia. Glória a Deus. Se não houver esse Espírito em nós, nós vamos andar guiados pelo nosso próprio Espírito. Paulo diz: maldito homem que sou, ai de mim se não atentar para uma tão grande salvação. Porque o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que não quero, isso eu já fiz. O que é isso, pastor? É uma luta constante interna entre o espírito do homem, a natureza humana, contra o Espírito de Deus, da verdade, da justiça, da santidade. Há uma luta constante. É como você pegar um gato e um cachorro, se você soltar os dois, eles se matam. Por quê? Há uma guerra, um confronto. Do mesmo jeito há em nós esse confronto interno. E se não houver verdade para sermos livres, o Espírito jamais vai operar em nós. E nós continuaremos incapazes e aprisionados na nossa mente. Na nossa mente. O diabo vai estar sempre nos acusando. Eu não tenho força para me libertar. Ninguém tem. Se alguém pudesse se libertar, Jesus não tinha se manifestado como um cordeiro para morrer por mim nem por você. Se alguém pudesse se tornar livre, não precisava estar aqui nessa noite pregando. A liberdade está nele, a força está nele, o poder está nele, a graça está nele. Por isso ele diz: olha, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isaías ainda diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você está preso, está no cativeiro, bota teu joelho no chão, confessa para Deus, pede misericórdia, porque só Ele tem perdão, só Ele tem misericórdia, só Ele pode restaurar o homem caído. Só Ele pode arrancar do cativeiro o cativo. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito só vai operar em nós se Ele achar ali verdade. Jesus disse: não é por força e nem por violência. Eu tenho que desejar ser livre. Eu tenho que desejar andar com Deus. Glória a Deus. Eu tenho que desejar ser íntimo do Senhor, Deus. Alguém diz: bom dia, Espírito Santo. Parece que Ele é um ser externo. Não, Ele está dentro de você. Ele mora dentro de você. Quando você dobrar seu joelho, você tem que dar bom dia para Deus. Jesus amado. Por quê, pastor? Porque esse Espírito que está em você, que é o anelo que nos leva a Deus, é o Espírito que está em você, que faz morrer a carne, nos separar do pecado, andar na luz, porque Ele é luz. Se não andarmos na luz como Ele andou, não haverá treva. Não haverá trevas em nós. Nós já estamos livres, mas precisamos viver esta liberdade. Glória a Deus. Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e a tenha. É só um tiquinho, é? É só um tiquinho? É só um tiquinho? É em abundância. Isso quer dizer viver em novidade de vida. Glória a Deus. Isso é possível se houver comunhão em nós. Glória a Deus. Nós só teremos resposta das nossas orações se houver verdade em nós. Aleluia. Alguém diz: não, mas Deus não ouve a oração do ímpio. Ele ouve. Ele não ouve para responder. O que é que foge dos olhos de Deus? Glória Tem a alguma Deus. coisa que foge aos olhos de Deus? O salmista disse: se eu desço as profundezas, lá tu está. Se eu subo ao céu, dou as asas do vento, lá tu está. Se eu penetro na escuridão, lá tu estás. Se eu vou às trevas, lá tu estás, porque tu também faz as trevas. Aonde fugirei da tua? Onde fugirei da tua presença?